Creepy apresenta Bernie Wrightson. Vamos falar hoje desse quadrinho que é uma coletânea, né, de quadrinhos curtos do Bernie Wrightson. Para quem não conhece o cara, ele é bem famoso por ter sido co-criador do Monstro do Pântano, sabe? Monstro do Pântano, famoso personagem que o Alan Moore escreveu e tudo mais. Tem até um filme dele que eu acho que é do Wes Craven, cara. Eu quero ver um dia esse filme pra ver onde é que a história foi parar. Mas enfim, ele é conhecido por isso, mas também por ser um ilustrador muito prolífico. Ele fez uma adaptação do Frankenstein, da Mary Shelley, que ele levou muitos anos para terminar e foi um trabalho extremamente meticuloso. Além disso, ele passou por várias editoras, várias revistas dessas de terror, né, enfim, histórias diversas. Era um grande personagem de Nova York, da Nova York dos quadrinhos. Para quem não sabe, a Nova York foi um grande polo dos estúdios e das editoras durante as décadas de 70 e 80. Ele começa a publicar na Creepy, que não sei se deu para ver, mas Creepy apresenta porque são os quadrinhos que ele publicou na Creepy, certo? Na Creepy e na Eerie também, né? Que são revistas irmãs. Ele começa a publicar na Creepy e na Eerie lá na década de 70. Creepy e Eerie, eu já falei algumas vezes aqui no canal, vocês já devem sacar, mas são revistas de terror, antologias de histórias curtas, muitas vezes adaptam contos famosos da literatura. Elas se valem de terem grandes ilustradores e grandes desenhistas, junto com grandes roteiristas também, tentando fazer algo parecido com o que a EC Comics fez na década de 50, com revistas tipo Contos da Cripta, Crime and Suspense Stories, enfim, tem inúmeras. Eu até fiquei confuso aqui porque são tantas, né? Enfim, a Warren Publishing tenta de alguma maneira fazer isso de novo, né? Só que com a visão de mundo, com o tipo de narrativa que vai se consolidar na década de 60. Então, para burlar a censura, eles publicam preto e branco, por exemplo, que aí você sai do formato, se eu não me engano, acho que é magazine, você sai ou entra no formato magazine, enfim, não importa muito. O que importa é que essas revistas na década de 60 e 70, até 80, quando fecha, de fato, a Creepy, né? É uma revista importante e o lugar onde florescem muitos grandes desenhistas e muitos grandes roteiristas. E sempre foi conhecido também por ser um lugar com um pouco mais de apuro de qualidade. Por exemplo, páginas ricamente ilustradas, coloridas, né? E um lugar para uma certa liberdade criativa. Quando o Bernie Wrightson vai trabalhar lá, já é na década de 70. Como eu falei, a Warren Publishing começa a trazer essas revistas na década de 60. O grande editor desse primeiro arco foi o Art Goodwin, que também é o cara que escreve tudo. Assim, ele era muito prolífico também. E o sucesso inicial se deve com certeza muito a ele, né? Por ter esse tino, essa visão de trazer grandes artistas para ilustrar as histórias que ele escrevia, né? Mas nos anos 70 é que a revista vai ter uma espécie de salto editorial e que vai tipo, ter uma fama enorme, assim. Então eles vão trazer desenhistas europeus, de outros, enfim, espanhóis e tal, italianos, para desenhar dentro da revista e assim conseguir um nível, um sucesso editorial muito grande, né? Chegando a ter, se eu não me engano, era coisa de tipo 9 publicações mensais e tal. É um negócio assim bem absurdo. E essa coletâneazinha aqui, ela pega as poucas, né? Não teve muita coisa que o Bernie Wrightson fez, para ser honesto, para Warren Publishing. Embora
muitas delas são memoráveis, né? E a edição publica aqui, né? Saiu aqui no Brasil pela Devir, da Dark Horse originalmente, né? E eles estão publicando muitos desses arquivos lá nos Estados Unidos. Já é um movimento que vem de alguns anos, que é pegar esses grandes momentos aí das histórias de terror, dessas antologias, e dar uma repaginada com uma edição decente, papel legal, uma impressão boa, uma nova tradução, enfim. E eu sou um entusiasta, como vocês já sabem, desse tipo de publicação. Eu leio todas, assim, eu tô terminando a do Richard Corbin para trazer aqui pro canal, pra gente conversar um pouco, que eu acho que ele é um dos meus artistas favoritos desse recorte do quadrinho americano, eu acho que dá para falar bastante coisa. Mas a do Bernie Wrightson, que é a que eu li mais recentemente, também dá para falar bastante coisa. A começar pelo desenho dele. Eu vou colocar aí na tela algumas páginas para vocês verem como o desenho dele chama atenção pelo trabalho, óbvio, de luz e sombra, né? Ele tem um jeito de desenhar que em algumas histórias, não todas, em algumas ele usa tons de cinza, mas na história do Gato Preto, por exemplo, é basicamente só um trabalho de contraste, de profundidade, em que o branco e o preto ficam tipo, fazendo quase que uma dança para ver quem brilha mais na página, quem salta mais aos olhos. Isso é muito interessante. E são desenhos extremamente detalhados, né? Inclusive, no prefácio da HQ, que é escrito pelo Bruce Jones, que é roteirista de várias histórias que o Bernie Wrightson fez aqui, e também é amigo pessoal do cara, né? O Bruce Jones fala que o Jim Warren, né, que era o editor, o dono da parada, ficou super impressionado com o trabalho do Bernie Wrightson, especificamente na história do Gato Preto, que é a história que abre o livro. Então vamos direto ao ponto e falar sobre as histórias. Assim, tem algumas que eu acho mais legais que outras, como todo livro de antologia, assim, a qualidade varia muito, né? E aqui no caso do Bernie Wrightson varia mesmo, tem algumas que são bem legais, mas outras que não são tão interessantes. As primeiras, assim, que vem à cabeça são as adaptações literárias. Ele tinha uma coisa com adaptações literárias. A adaptação dele do Frankenstein da Mary Shelley, como eu falei, é um grande ponto na carreira dele, né? Ele estava claramente tentando fazer algo tão ambicioso quanto as ilustrações do Gustave Doré, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem esse ilustrador, Gustave Doré, e ele, porra, é muito conhecido pela complexidade das gravuras que ele fazia. Tô colocando também no vídeo imagens aí para vocês terem uma noçãozinha, né? E trabalha muito com esse conceito de uma grandeza absurda, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando formos pensar filosoficamente o trabalho do Bernie Wrightson, mas nessas duas histórias, tanto o Ar Frio, do Lovecraft, quanto o Gato Preto, do Alan Poe, que são as duas adaptações literárias aqui do livro, se eu não estiver enganado, né, pode ter passado alguma que eu não prestei atenção, mas se eu não me engano são só essas mesmo. Essas duas são ricamente ilustradas, né, mostrando o quanto ele gostava daquele material original. Na história do Gato Preto, eu acho que funciona melhor do que na história do Ar Frio. Eu acho que Ar Frio é um conto que se resolve bem mais como um conto, né? Já a história do Gato Preto, história essa que, porra, já foi tão adaptada, né, cara? Inclusive, a minha adaptação favorita da história do Gato Preto é um filme diálogo do Sérgio Martino, chamado O Seu Vício é um Quarto Fechado e Só Eu Tenho a Chave.
Cara, esse filme é excelente, assim. E ele adapta muito livremente a história, né? Mas tem, porra, grandes atores. Tem a Edwige Fenech. Ai, meu Deus do céu, cara. Só de falar, eu já dá vontade de assistir de novo. Porque é um dos diálogos, um dos diálogos mais dramáticos e interessantes. Mas, enfim, vamos falar do quadrinho. E ele adapta o texto, assim, bem literalmente, né? Ele... desenha com aquela ambientação de época, né? E é sempre muito surpreendente. Na última página do quadrinho você vê o gato lá preso, né? Vocês sabem como termina esse conto, enfim. Mas o que me chamou a atenção mesmo, para além dessas duas histórias que são bem ricamente ilustradas, foram as histórias que ele fez com o Bruce Jones, cara. Especialmente a história da Jennifer. A Jennifer, essa história é bem interessante. Ela é uma garota, assim, com o rosto deformado. E a história começa com o personagem principal achando ela no meio da floresta. Ela tá prestes a ser assassinada por outro cara, que vai dar uma machadada na cara dela. E aí ele fala, tipo, não, para, que porra é essa? Para com isso. Aí o cara morre. Ele mata o cara, né, pra defender a Jennifer, e meio que vai cuidar da Jennifer. E aí você começa a perceber que talvez o personagem que ele matou tinha motivos pra querer se livrar da Jennifer. A Jennifer é meio que uma maldição, de alguma maneira, que vai tomando conta da vida do cara. E eu acho essa história muito legal, pela forma que é escrita. Escrita de um jeito um pouco mais moderno, interessante, tem um ritmo muito bom. Os desenhos do Bernie Wrightson estão mais galgados aqui na linha mesmo, né? Não só no contraste, embora tenha muito contraste. E a história realmente te prende, né? E tem um desfecho foda. E essa história foi adaptada pelo Dario Argento na série Mestres do Terror, né? Não vi ainda o episódio que o Dario Argento faz, mas tô doido pra ver. De repente a gente pode até comentar aqui, fazer uma comparação com a HQ. Outra história que me chamou a atenção foi essa Presa Fácil. Cara, uma história de plot twist, basicamente, que o plot twist realmente me pegou. Eu não consegui... Não sei se eu fui burro, né? Mas assim, você acompanha um garotinho e a sua irmã andando na estrada até que uma hora um cara para eles e pede uma carona. E o cara é super estranho e tu fica tipo, pô, a qualquer momento esse cara vai atacar eles e vai matar eles, e que merda é essa que tá acontecendo? Ele fica dando em cima da menina daquele jeito desagradável. Só que a história puxa um pouco o tapete e mostra que talvez as aparências enganem, né? E talvez, enfim, as coisas não sejam como aparentaram ser na história inteira. E aí, pra finalizar, outra do Bruce Jones também que é muito interessante, que é a do Homem Sorridente. Que essa aqui é uma doideira, cara. É uns caçadores, se eu me lembro bem, que querem capturar um macaco de uma espécie meio extinta, super inteligente e tal. E aí o cara simplesmente, pra fazer isso, ele faz uma armadilha, pega o macaco, pega a porra de um dos macacos, e mata ele e se veste da pele dele, assim, e vai pro meio dos macacos, né? Uma doideira. E aí tem aquele clássico e característico plot twistzinho que essas histórias têm no final, que era uma característica, né, dessas histórias de banca que circulavam nessas revistas. Sempre tinha uma reviravolta. Meio que a graça da história é tu ser puxado o tapete. E depois que tu cria costume de ler muitas dessas histórias, acaba que essas puxadas de tapete vão se tornando cada vez mais previsíveis. De modo que eu gravei um vídeo recentemente sobre o Thomas Ott, né, o quadrinista suíço, e falei sobre como isso no trabalho dele é um negócio repetitivo e tal. Acho que hoje em dia, para você conseguir realmente surpreender
quem tá lendo o seu quadrinho ou vendo seu filme com uma puxada de tapete dessas tem que ser um pouco mais habilidoso textualmente para desenvolver as coisas ali, né? Não é mais tão fácil você ter um valor de choque nessas histórias. Mas definitivamente as histórias aqui não são só sobre o valor de choque. Na verdade, a graça é ver a arte do Bernie Wrightson. E como eu falei, que a gente ia tentar pensar um pouco essa arte a partir de um ponto de vista filosófico, a gente tem que falar um pouco sobre o Edmund Burke e o conceito de sublime. Sim, o Edmund Burke, filósofo do conservadorismo, que todo maldito direitista gosta de pegar para si e falar, olha só, texto dele lá sobre a Revolução Francesa e tal. Esse cara aí, o Edmund Burke, tem um trabalho sobre estética onde ele defende uma espécie de categoria nova pela qual você pode apreciar uma obra de arte, que não seria exatamente pelo belo, que o belo, naquela altura dele, seria algo como uma ideia de proporção, uma ideia aquela coisa bem classicista, né? O belo é o que é proporcional, comedido, né? Todo bem tratado, em que nenhuma parte se sobressai à outra. E é isso falando, em escultura, pintura, enfim, tudo que seja uma arte visual que possa inspirar isso, né? E ele vai trazer a ideia do sublime, que seria esse deslumbre perante a sua pequeneza, né? Deslumbre, enfim, por exemplo, a gente falou de Lovecraft, vamos pensar exatamente nele. A principal criação do Lovecraft são essas criaturas abissais, cósmicas, né? O tal do horror cósmico, que justamente trabalha com a ideia de uma coisa que é incompreensível, não é ininteligível para a mente humana, um monstro que fala uma língua ou que é de uma cor que não existe, entendeu? Então ele traz essa noção da pequeneza humana diante do cosmos para criar uma experiência estética. E é meio que exatamente isso sobre o que o sublime é, de alguma forma. E os trabalhos do Wrightson, especialmente aqueles que ele é ilustrador, são tão detalhados e tão grandiosos de alguma maneira, né, que trazem justamente essa noção, né, uma sublimação quando você lê a obra e quando você é arrebatado pelas ilustrações do cara, pelo estilo dele formal, né. O Frankenstein dele é muito isso, como eu já falei, né. E o sublime do Bernie Wrightson conversa muito com o grotesco, que é justamente o que esses autores de uma primeira literatura gótica e tal gostavam de trazer também, né? Mas, de novo, o exemplo da Mary Shelley com Frankenstein. Isso de trabalhar o corpo e as suas dimensões, né? Como ele pode ser deformado, né? Retrabalhado e ainda assim um corpo humano. Eu vejo muito isso na arte do Bernie Wrightson. É uma arte cheia de textura, cheia de volume, uma arte grotesca mesmo, né? Falando assim, trazendo para termos abstratos e simplificados, né? Então, acho que é interessante pensar o autor por essa chave e até, coloca ele numa posição politicamente interessante, né? Porque, beleza, que mundo é esse, então, que o Bernie Wrightson retrata, onde o grotesco, as criaturas que a gente quer se livrar e colocar de lado e que a gente não aceita e que são desviantes de alguma maneira, são também aptas a serem apreciadas em toda essa grandeza e que de alguma forma a gente fica pequeno vendo elas, né? Tem uma história nessa coletânea
que é basicamente sobre isso, bicho. Que é o monstro de lodo, onde o cientista tenta fazer o Frankenstein dele, inclusive é a única história colorida da antologia, com cores belíssimas, inclusive, onde o personagem do doutor, ele quer trazer tipo um Frankenstein, uma coisa assim, a vida, só que o bicho não quer viver. Ele quer ficar alheio àquilo ali. Então é meio que um pesadelo existencial muito interessante. Fiquei curioso para ver as outras coisas que o Bernie Wrightson fez e ilustrou. Foi meu primeiro contato, para ser sincero, com a obra dele. Eu não li esse primeiro Monstro do Pântano, que ele fez com Len Wein. E tem uma série de outras histórias dele, em outras coletâneas, que com certeza eu vou procurar. E é isso, por hoje é só. Digam aí nos comentários se vocês já leram essas histórias da Creep. E o que vocês acham? Se vocês acham que faz sentido essa noção de sublime ou de grotesco em cima da obra do cara. E até o próximo vídeo.